Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Olá, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra e hoje, neste horário, estudamos o livro Obras Póstumas e agradecemos imensamente o carinho que cada um de vocês, não só para o programa Luz na Penumbra, não só para o estudo de obras póstumas, para toda a Rádio Rio de Janeiro, toda a programação da Rádio Rio de Janeiro, vocês dispensam esse carinho, essa atenção, essas vibrações maravilhosas, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho aqui, que é tão importante para cada um de nós, viu? Para nós que estamos aqui gravando ou fazendo ao vivo, isso é muito importante para nós. Faz com que nós possamos refletir tudo isso que nós falamos aqui aos microfones, faz com que nós reflitamos em nossas vidas. Será que eu estou só falando? Será que eu sou só um papagaio? Ou será que eu estou realmente aplicando em minha vida? Mas, meus queridos amigos e irmãos, o programa é de estudo do livro Obras Póstumas, então vamos dar continuidade a esse estudo. Estamos no capítulo As Aristocracias e Kardec então vem tecendo considerações a respeito dessas aristocracias, dessas castas, como se fala lá na Índia, né? Dessas famílias mais ricas e por muitas vezes através da perpetuação do poder, de família, pai para filho, filho para neto e por aí vai se perpetuando o poder, vai se perpetuando aquela riqueza naquela família, enfim. E Kardec então vem nos ensinando como é a visão do Espiritismo a respeito dessas aristocracias. Eu vou voltar um pouquinho, vou ler aqui um texto que já foi lido na semana passada, o final, né, um parágrafo, o último parágrafo lido, e depois vamos dar continuidade à leitura e às avaliações, às nossas conclusões a respeito desse assunto. Diz então Kardec: era um sol nascente e diante do qual todos se inclinaram, como outrora se curvavam diante de um brasão. O que não se concedia ao título, concedia-se à riqueza, e a riqueza teve igualmente seus privilégios. Aqui Kardec passa de falar a respeito do brasão, da família, né, em que o poder era perpetuado, passando de geração a geração. E depois então Kardec vem analisando a questão da riqueza, né? Então diz ele: logo porém se aperceberam de que para conseguir a riqueza certa dose de inteligência era necessária, não sendo necessária muita para herdá-la, e de que os descendentes são quase sempre mais hábeis em a consumir do que em ganhá-la, de que os próprios meios de enriquecimento nem sempre são irreprocháveis, donde resultou ir o dinheiro perdendo pouco a pouco o seu prestígio moral e tender essa potência a ser substituída por outra, por uma aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual todos podem curvar-se sem se envelhecerem, porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. Continuando então o texto, agora o texto que não foi lido semana passada, diz Kardec assim: será a última, será a mais alta expressão da humanidade civilizada? Não. A inteligência nem sempre constitui penhor de moralidade
E o homem mais inteligente pode fazer péssimo uso de suas faculdades. Do outro lado, a moralidade isolada pode muitas vezes ser incapaz. A reunião dessas duas faculdades, a inteligência e a moralidade, é, pois, necessária a criar uma preponderância legítima a que a massa se submeterá cegamente, porque lhe inspirará plena confiança pelas suas luzes e pela sua justiça. Olha que coisa, como Kardec nos passa, nos transmite esse ensinamento tão absurdamente valioso e que nós desdenhamos. A reunião de duas faculdades são o fundamento básico da justiça, o fundamento básico do amor ao próximo, o fundamento básico do amor de Deus por cada um de nós, a inteligência e a moralidade. Inteligência sem moral, como diz Kardec, pode ser utilizada para escravizar, para perturbar, para explorar as pessoas que são menos capazes, digamos assim, intelectualmente falando. Então é preciso ter moral, mas a moral, por sua vez, sozinha, também não consegue nada, porque é uma pessoa muito moralizada, mas que não tem inteligência para se utilizar daquela moral para auxiliar até outras pessoas, também não consegue. Também fica naquela coisa do, como dizem por aí, né, patinando. Então tem que ter essas duas faculdades juntas, a inteligência e a moralidade trabalhando, então, em conjunto, serão as alavancas para uma nova era, que é essa era que nós estamos entrando agora, que é o mundo de regeneração, onde o mais inteligente será aquele que vai ajudar aquele de menor capacidade intelectual, digamos assim. Os mais ricos serão não tão ricos, a distância não será tanta quanto é hoje em dia, e os mais ricos serão alicerce para os mais pobres. Ajudarão os mais pobres a crescerem também em termos de condição financeira, condição material mesmo. E as pessoas não vão ter tanta vontade de acumularem bens materiais. Essa questão, então, da inteligência junto com a moralidade vai fazer com que essa nova era seja uma era de tranquilidade, de paz, de compreensão, de auxílio mútuo e por aí vai. Nós temos um caminho ainda muito longo para percorrermos até atingirmos a totalidade desse planeta de regeneração. Estamos na transição, é um momento de muita dificuldade, é um momento de muitos choques, né? As pessoas polarizam tudo na vida, não é só a política, como nós temos visto aqui no Brasil, mas tudo fica polarizado. Tudo as pessoas levam para o extremo, ou num ou no outro extremo. Mas isso faz parte desse momento em que nós estamos vivendo, essa transição que nós estamos vivendo, e ela vai, aos poucos, cedendo. Aos poucos nós vamos compreendendo que os extremos não são positivos. As pessoas quando falam, você é do lado A ou do lado B? Não existe lado A ou lado B. Existe o lado do bem, existe o lado do Cristo, existe o lado da moral com inteligência. E é isso que nós precisamos trabalhar para que tenhamos uma humanidade mais justa, mais moralizada, mais inteligente, sim, mais educada. É dessa forma que nós devemos trabalhar e é isso que a doutrina espírita nos mostra que nós devemos fazer. Vamos continuar o texto, então. Kardec, então, afirma: será essa a última aristocracia, a que se apresentará como consequência, ou antes, como sinal do advento do reinado do bem na terra. Ela se erguerá muito naturalmente, pela força mesma das coisas,
Quando os homens de tal categoria forem bastante numerosos para formarem uma maioria imponente, a massa lhes confiará seus interesses. Olha que coisa linda. Como é bom você saber que alguém que está num determinado poder, digamos assim, tem total confiança. E nós temos total confiança nessa pessoa. Entregamos para essa pessoa aquilo que ela pedir, porque ela moralmente vai estar evoluída, vai estar com o propósito de nos auxiliar. Como isso vai ser bom, meus irmãos? Não vamos mais precisar de senha, de banco. Não vamos mais precisar esconder as coisas. Sabe? Botar grade nas janelas, tranca na porta. Viver livremente. Viver sem preocupações de que as pessoas vão nos machucar, nos ferir, nos magoar, não é? Roubar as nossas coisas. Não teremos mais isso, porque vai ser uma sociedade em que todos vão lutar em prol uns dos outros. Parece uma utopia, não é? Mas não. Se nós olharmos para trás, a humanidade já foi muito pior. Muito pior. Por vezes eu ouço alguém falar, não, mas na minha época que era bom, era tranquilo, não tinha tanta violência. Gente, é só vocês olharem a história. Se nós voltarmos 100 anos atrás, meu Deus, que coisa! A higiene era péssima. Quem conhece o centro do Rio de Janeiro, como o centro das grandes cidades, centros históricos principalmente, sabe das histórias lá que as pessoas pegavam o pinico com fezes e atiravam pela janela. Era isso. Esgoto a céu aberto. Hoje nós temos valas a céu aberto e que nos causam nojo e que a gente faz de tudo para acabar com aquilo. Mas naquela época era comum, muito comum. Enfim, irmãos, nós estamos realmente melhores agora do que estávamos no passado. Mas este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Neste momento, estamos estudando o capítulo As Aristocracias. Kardec está nos dando uma aula maravilhosa da verdadeira aristocracia, que é a aristocracia intelecto-moral. É aquela que junta a inteligência com a moral. Não é mais a aristocracia daqueles que viviam herdando o poder, herdando as benesses de seus antepassados, por exemplo, os reis, príncipes, rainhas, etc. Não é também mais a aristocracia do dinheiro, que o dinheiro corrompido acaba sendo amoral, não moralizado, né? A fonte do dinheiro muitas vezes não é a fonte, como diz Kardec, irreprochável, ou seja, que não tenha como ser descoberto uma origem não muito legal, né? Então, Kardec termina dizendo que a aristocracia real, a aristocracia que vai fazer com que o mundo seja transformado, é exatamente a que junta a inteligência com a moralidade. Então vamos dar continuidade ao texto de Kardec, que diz o seguinte: como vimos, todas as aristocracias tiveram sua razão de ser. Nasceram do estado da humanidade. Assim há de acontecer com o que se tornará uma necessidade. Todas preencheram ou preencherão seu tempo, conforme os países, porque nenhuma teve por base o princípio moral. Só este princípio pode construir uma supremacia durável, porque terá a animá-la sentimentos de justiça e caridade. A essa aristocracia chamaremos aristocracia intelecto-moral. Mas, continua Kardec, semelhante estado de coisas será possível com o egoísmo, o orgulho,
a cupidez que reinam soberanos na terra, responderemos terminantemente: sim, não só é possível, como se implantará por ser inevitável. Já hoje a inteligência domina, é soberana, ninguém o pode contestar. É tão verdade isto que já se vê o homem do povo chegar aos cargos de primeira ordem. Essa aristocracia não será mais justa, mais lógica, mais racional do que a da força bruta, do nascimento ou do dinheiro? Por que então seria impossível que se lhe juntasse a moralidade? Porque dizem os pessimistas, o mal domina sobre a terra. Quem ousará dizer que o bem nunca o sobrepujará? Os costumes e, por conseguinte, as instituições sociais não valem hoje 100 vezes mais do que na Idade Média? Cada século não se assinala por um progresso? Por que então a humanidade pararia quando ainda tem tanto que fazer? Por instinto natural, os homens procuram o seu bem-estar. Se não o acharem completo no reino da inteligência, irão procurá-lo em outros lugares. E onde poderão encontrá-lo, se não no reino da moralidade? Para isso, torna-se preciso que a moralidade sobrepuje numericamente. Não há contestar que muitíssimo se tem que fazer, mas ainda uma vez, fora tola pretensão dizer-se que a humanidade chegou ao apogeu quando é vista a avançar continuamente pela senda do progresso. Como Kardec nos fala, parece que chegou a um ponto que não tem mais o que fazer, não tem mais para onde avançar. E olha, Kardec está falando aqui no século XIX, 1800 e qualquer coisa. A gente não tem a data precisa, porque foram textos, como vocês sabem, que foram escritos por Kardec ao longo da sua pesquisa, da sua vida, que ele estava ali imbuído da pesquisa do Espiritismo, e ele guardou esses textos e depois foram descobertos esses textos por sua viúva, no caso, Amélie Gabrielle Boudet. Então, esse texto a gente não sabe exatamente a data, mas é do século XIX, 1800 e qualquer coisa. E nessa época, olha, Kardec falando, parece que atingiu ao auge, ao apogeu, e quanta coisa não foi descoberta ao longo desse tempo. Agora há pouco eu falei a respeito de 100 anos atrás, não de 160, de 170 anos atrás, como foi a época de Kardec, mas de 100 anos atrás, que era muito, muito ainda evoluído. As pessoas ainda eram muito... tinham hábitos muito ruins. Ainda hoje tem, óbvio, mas está bem melhor do que naquela época. E aqui Kardec está falando de, vamos dizer aí, vamos chutar uma data, um ano, 1860, por exemplo. Quanto tempo já se passou? 161 anos. 161 anos de 1860 até agora. Daqui a pouco estamos completando 200 anos de Espiritismo. E o que nós aprendemos? Muita coisa, com certeza. Mas ainda temos muito a aprender, com certeza. Então não dá para imaginar que já atingimos o ponto onde a humanidade já é intelecto-moral evoluída. Nós ainda temos muita coisa para aprender nos dois campos, tanto no intelectual quanto no moral. E é claro que é corriqueiro dentro do movimento espírita dizer que nós evoluímos muito mais rápido na intelectualidade do que na moralidade. A asa da intelectualidade ela é muito mais desenvolvida que a asa da moralidade. Isso a gente sabe que é verdade, porque a inteligência ela
a gente consegue desenvolvê-la com estudo, com perseverança, lutando para adquirir conhecimento. Mas a moralidade, ela só vem com a experiência, principalmente de nos depararmos com coisas que não gostamos que aconteçam conosco. Então, quando eu começo a perceber que o que eu faço de mal para o outro volta para mim, que eu não gostaria de receber aquilo que eu estou fazendo com o outro, eu começo a me moralizar, né? Então, a inteligência é muito mais fácil de adquirir do que a moralidade, com certeza. Quando Jesus nos diz que se alguém nos bater numa face que nós devemos apresentar-lhes a outra, nós ficamos assim, mas como assim? A inteligência já diz o contrário. Se não fosse uma inteligência moralizada, olha só, seria uma inteligência que falaria, não, eu vou construir uma arma para aniquilar esse cidadão que me bateu na face, e não apresentar a outra, né? Então a moralidade é fundamental e, mais uma vez, sabemos que ela anda muito atrás do desenvolvimento intelectual. Mas nós vamos chegar lá. Vamos dar continuidade aqui ao texto de Kardec. Ele diz o seguinte: digamos antes de tudo que os bons na Terra não são absolutamente tão raros como se julga. Os maus são numerosos. É infelizmente verdade. O que, porém, faz pareçam eles ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. De tal modo, entretanto, compreendem a preponderância do bem, que não podendo praticá-lo, com ele se mascaram. E aí, lembro uma passagem que Jesus falou que os filhos do século são mais astutos ou mais audaciosos do que os filhos da luz. Ou seja, aqueles que ainda fazem o mal, ainda praticam o mal, eles são mais ruidosos, eles fazem mais propaganda, eles se apresentam mais, enquanto aqueles que já estão buscando fazer o bem, né, os filhos da luz, no sentido de, não aquele que já é bom, mas aquele que está buscando firmemente, com um verdadeiro propósito de se tornar um ser melhor. Então, esse aí, ele fica mais encolhido, tímido. Nós não queremos alardear. É aquela velha discussão, né, que Jesus fala, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita dá. E aí a gente fica assim, então nós não devemos alardear o que nós fazemos de bom, porque isso seria fazer exatamente o contrário que Jesus está propondo. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que você não deve ficar vaidoso com aquilo que faz de caridade para com o teu irmão. Mas que você deve divulgar, deve. Mas divulga o trabalho de uma instituição, divulga o trabalho da Rádio Rio de Janeiro, divulga o trabalho de um grupo que se une para fazer as coisas boas. Já falei, né, a questão do inverno. Estamos no inverno aí ainda, esse ano mais rigoroso do que os outros, e pessoas estão morrendo nas ruas. Vários irmãos já morreram nas ruas aí do Brasil, nas cidades mais frias, principalmente. Então o que nós estamos fazendo? Precisamos fazer alguma coisa, precisamos sair de dentro das nossas zonas de conforto, né? A nossa casa está quentinha, aquecida, e lá fora como é que está? Como é que estão aqueles irmãos? Bem, meus queridos amigos e irmãos, chegamos ao fim de mais um programa, agradecendo muito o carinho e a atenção de cada um de vocês, pedindo para que não desligue seu rádio, pois vem aí a continuação do Luz na Penumbra, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Um abraço a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu último capítulo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E hoje nós vamos desenvolver o estudo da prece cujo título é Por um Agonizante. E para realizar essa tarefa, para desenvolver o estudo, as reflexões junto a nós, está aqui, como toda semana, o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, a quem nós damos boa noite e pedimos que ele inicie falando sobre, vai estudar o prefácio que Kardec nos oferece, em seguida ele vai ter uma prece para desenvolver e refletir junto conosco. Boa noite, Antônio. Boa noite, Marta. Boa noite a todos. Vejam bem, que no programa passado, Kardec nos propunha uma prece para aquele que está recém-chegado, nos dando, assim, nos lembrando de como esse momento é importante e vai ser crucial em todo o desenvolvimento daquele ser que acaba de chegar, e mostrando aos pais a responsabilidade de receber, de aceitar a responsabilidade de cuidar desse recém-nascido. Isso foi bem entendido por nós. E na sequência ele nos propõe preces para aqueles que estão quase partindo, estão prestes a nos deixar. Talvez até pessoas com quem nós tivemos um contato muito íntimo e talvez tenhamos sido até responsáveis pela sua existência, ou eles foram responsáveis pela nossa. Então é muito importante também, para que tivemos oportunidade de estar junto de uma pessoa que está nos deixando, de fazer esta prece, pedindo para que ele seja bem recebido. Assim, resumindo, seria isso, uma prece para dar conforto a esse espírito nesse momento, nessa passagem pela qual está indo. Então Kardec nos diz aqui no seu prefácio, nesta prece por alguém que está agonizando: a agonia é o prelúdio da separação entre a alma e o corpo. Pode-se dizer que nesse momento o homem tem apenas um pé neste mundo e que já tem um no outro. Essa passagem às vezes é penosa para aqueles que se acham muito apegados à matéria e que viveram mais para os bens deste mundo que para os do outro, ou cuja consciência encontra-se agitada pelas mágoas e pelos remorsos. Bom, ele está descrevendo aqui um quadro muito parecido conosco, né? Nós nos enquadramos aqui em todas essas hipóteses. Para aqueles que, ao contrário, têm o pensamento voltado para o infinito, estão desligados da matéria, os laços são menos difíceis de se romper. E os últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, liga-se ao corpo apenas por um fio, enquanto que, no outro caso, teria profundas raízes. Entretanto, em qualquer das duas hipóteses, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Então, realmente, esse trabalho da separação, e nós todos temos muitas dúvidas de como isso se dá. No meio espírita geral, em qualquer situação que você se encontra, há pessoas sempre perguntando como é que é feita essa passagem, como é que a pessoa vai ser recebida, é muito doloroso, é muito triste. Mas todos nós temos muitas dúvidas a respeito disso. Mas a única certeza que nós temos, com base naquilo que a doutrina nos ensina, é que será mais ou menos dolorido, tanto materialmente, fisicamente, quanto moralmente, quanto nós também estivemos mais ou menos nos dedicados a, como ele diz aqui,
aqueles que se dedicam mais para os bens deste mundo que para os bens do outro, ou cuja consciência está agitada por mágoas e remorsos, e para aqueles que, ao contrário, têm um pensamento menos voltado para essas coisas, ou seja, mais voltado para o infinito, e estão desligados das matérias. Então, a dor, o constrangimento, a situação vai ser mais ou menos dolorosa em função do que a gente foi durante a nossa existência. Esse que é o, vamos dizer assim, o ponto importante. Essa situação de desprendimento vai ser mais ou menos dolorida em função do nosso apego às coisas daqui. Ficamos aqui 50, 60, 70 anos vivendo. Ora, vamos nos apegar a muitas coisas, muitas pessoas, muitas situações. É normal, é natural. Agora, esse apego muito forte, muito arraigado, vai causando problemas na hora da separação. O desapego disso, vamos dizer assim, o olhar nosso voltado para o infinito, para as coisas do futuro, para aquilo que nos espera, nós vamos diminuindo essas dificuldades. E muitas vezes a pessoa, ela não teve oportunidade em vida fazer esse balanço, como nós estamos fazendo aqui. Nós todos, a partir de ler isso, ou de tomar assim, conhecimento dessas informações da doutrina, nós vamos já nos preparando, já nos desligando de algumas coisas aqui, desapegando das coisas, de algumas pessoas, de alguns sentimentos, como diz aqui, de mágoas, remorsos, rancores. Vamos nos desapegando disso. Nós temos consciência porque já estamos ouvindo aqui, mas a grande maioria não tem. Então faz-se necessário realmente que alguém que tenha lucidez suficiente para entender o que está acontecendo, não consigo, mas com o outro, faça essas preces que Kardec propõe. Porque aí sim nós vamos dar cumprimento à prática da caridade, vamos auxiliar o nosso irmão, independentemente de qualquer laço que tínhamos tido com ele. Laços de consanguíneos, laços de amizade, laços de amor matrimonial, o que for, não importa. Nós vamos fazer esse tipo de prece visando o bem-estar da pessoa, porque muitas vezes não sabemos como ela foi em vida. E todos nós tivemos nossos problemas aqui, mais um pouquinho para aqui, mais um pouquinho para ali, então todos somos, assim, carentes, necessitados de uma prece para a hora desse nosso desenlace. Bem, meus amigos, então vamos aqui à prece que Kardec nos propõe. E vejam bem, tem que ser uma prece visando justamente isso, que a pessoa tenha conforto nessa hora muito importante e pela qual todos nós vamos passar. Alguns vão ter, às vezes, essa situação de agonia, o prenúncio da morte. Outros não, pode ser uma coisa abrupta, uma coisa repentina, não é verdade? Mas aqueles que tiverem a oportunidade de passar por isso, talvez sejam merecedores de uma prece, que é o que Kardec nos propõe aqui. Diz-nos então aqui nosso mestre Kardec: Deus, poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos, à sua verdadeira pátria, que possa fazê-lo em paz e que tua misericórdia se estenda sobre ela. Bons espíritos, que há vez acompanhado na terra, não a abandoneis neste momento supremo. Dá-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos que ali deve passar para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento de suas faltas os derradeiros lampejos que lhes restam de inteligência ou que momentaneamente possa vir a ter. Dirigi o meu pensamento a fim de que sua ação torne menos penoso o trabalho de separação e que ele leve esta alma, no momento de deixar a terra, às consolações da esperança. Então, é uma prece, esse texto é para ser lido por uma pessoa que entende o que está se passando com aquele irmão. Tem uma noção do que cada um de nós vai encontrar do outro lado. Tem plena consciência disso. Por isso que ele pede aqui a misericórdia de Deus, porque todos nós, neste momento, vamos depender desta misericórdia. Nesse regresso, como dizer aqui, a nossa verdadeira pátria, a misericórdia de Deus vai ser sumamente importante para nós, porque todos nós aprontamos de uma certa forma ou não aqui na vida. Que faz parte do nosso cenário, do nosso enredo. Nós vamos aqui para, vamos assim,
pagar nossas dívidas, acertar nossas... Mas viemos para estudar, aprender, mas nos intervalos a gente também fez coisas novas, e nem sempre coisas muito meritórias. Então ele até lembra aqui, porque nesse momento, a pessoa que está nessa situação, nos seus derradeiros lampejos de inteligência, que ela os consagra para arrepender-se das suas faltas. Porque é importante que a pessoa, se ela tiver ainda um pouco de lucidez, naquele momento que ela tem certeza que já está passando, que ela tenha essa lucidez para poder arrepender-se das suas faltas. E todos nós temos isso. Um de nós aqui está sem faltas. Todos nós temos uma anotação na nossa caderneta. Não tem nenhum de nós aí. Algumas já foram abonadas, porque nós nos arrependemos aí, aqui em vida, com lucidez, procuramos mudar o nosso rumo. Tivemos essa oportunidade de fazer isso aqui em vida, mas esse talvez não teve. Então, quem faz a prece está pedindo para que ele tenha essa lucidez. O restinho que houver, que ele use para se arrepender. Dá força a eles para suportar esses momentos ainda, quer dizer, esses últimos momentos que podem ser de sofrimento, que ele tenha força para suportar isso. E pede a Deus que permita que eu dirija o meu pensamento, eu no caso, quem estiver fazendo a prece, o pensamento, a fim de que torne essa ação menos penosa no trabalho de separação, ou seja, essa ação de separar a alma do corpo seja menos penosa possível. Porque nós estamos pedindo a Deus, o que eu aprendi com a irmã que trabalhou muito tempo conosco no nosso trabalho, era um acréscimo de misericórdia que ela falava. Quando a gente tem nosso merecimento e temos X para receber em função do nosso merecimento, nós pedimos a Deus que dê um pouquinho a mais do que aquilo que a gente fez por merecer. É a misericórdia divina que nós estamos pedindo que haja para dar a esse irmão isso. Porque a gente sabe, ele como nós, temos que depender disso, para que a nossa passagem seja menos traumática possível. Então, se nós temos consciência absoluta disso hoje, que estamos aqui vivendo bem com saúde, estamos já trabalhando para que a nossa passagem seja tranquila, como disse antes, nos desapegando principalmente não das coisas, mas das manias, dos gostos que a gente tem, meio transversos, meio esquisitos. Estamos nos apegando disso, fazendo força agora, estamos já preparando o nosso desenlace. Essas pessoas que não tiveram essa chance, coitados, como que ficam? Então, caridosamente, nós temos que orar por eles. Não vamos esperar que ele parta para o outro lado, ganhe lucidez, depois seja uma sessão lá do espírita nossa, que vai lá pedir ajuda, pedir isso, pedir aquilo, porque não entendeu o que aconteceu, nem sabe que passou para o outro lado. Por que temos que esperar? Se tive a oportunidade de já começar a trabalhar para esse irmão aqui, quando ele já está quase partindo, está facilitando o trabalho dele e dos espíritos que o ampararam aqui. Que esses espíritos que conviveram com ele desde o nascimento dele até este momento, e vão continuar, vão ter muito trabalho se ele não entender, se ele não tiver lucidez. Então nós estamos ajudando não só ele, mas até esses espíritos que estão ali, assim, tomando conta daquela situação. O trabalho deles ser menos penoso, menos complicado. Então, isso tem que partir de nós que, em tese, temos consciência do que está ocorrendo, ou o que ocorre num processo desse. Se a pessoa não estiver já no momento dessa agonia, prestes a partir, se estiver só doente, existe uma possibilidade. Vamos orar também. Porque se está doente, já a pessoa idosa não está desenganado, como se diz, mas já está. Vamos orar. Se ela tiver lucidez, vamos conversando, tentando mostrar como essas coisas acontecem, como vai ser, para ela ir se arrependendo das coisas, para ela não levar mágoas, para ela perdoar todo mundo que ela considera que a tem ofendido. Então esse trabalho é nosso. Se nós gostamos dessas pessoas, se nós amamos essas pessoas, se é até um desconhecido, mas é o nosso irmão, como disse o Cristo, é o nosso próximo. Então, quando ele estava bem de saúde, de vida, a gente podia levar coisas materiais para ele. Por que não podemos levar as coisas espirituais também? Não é verdade? Então, essa é a proposta de Kardec. Está nos mostrando, nessa situação aqui do agonizante, vamos dizer assim, um manancial de ensinamentos para nós.
para a nossa vida pessoal, individual, para aqueles com quem a gente tem algum contato e que a gente possa passar essa mensagem, para nossos trabalhos nos nossos casas espíritas, que onde a gente for esclarecer alguém, já tenhamos subsídios para mostrar o que acontece. Para os programas aqui nossos, as pessoas que fazem perguntas, têm suas dúvidas, então nós possamos, baseado nisso aqui, esclarecer, porque realmente é um momento muito crucial, não só o nascimento, como vimos no programa anterior, quanto da partida. Ele remete até aqui o capítulo do Céu e Inferno, segunda parte, o capítulo 1, que é a passagem. Dá uns 7, 8 páginas, se não me engano, do Céu e Inferno, sobre a passagem. Porque realmente é um momento crucial na vida de todo mundo, gente. Não é um que não vai passar por essa situação. Então, aproveitando esse ensejo, que é a palavra ideal, mas esse momento em Kardec nos mostra esse cenário, vamos aproveitar para tirar ensinamentos para nós, pessoais, e ensinamentos que nós podemos passar para outras pessoas nessa hora de dificuldade, Marta. É verdade, Antônio, porque talvez seja, né, até mais importante que a gente ore, né, sempre pelas pessoas de um modo geral que estão no processo de desenlace, né? Não vamos nem dizer que estão desencarnando, porque justamente a oração é para que facilite essa desencarnação, porque nem sempre acontece de imediato. Sem dúvida. Não é? Então, é importantíssimo que nós, como você destacou, que somos espíritas e que temos algum conhecimento sobre essa transcendência, né, e sabemos que alguma coisa se opera quando o espírito vai retornar à pátria espiritual, que a gente, então, esteja sempre orando por aqueles que, porventura, estejam neste momento de transição. Porque é fundamental. Porque a dor física não vai existir. Nós sabemos disso, mesmo ainda quando o espírito não deu o último suspiro. Mesmo assim, o espírito não vai ter nenhuma dificuldade física, né? Porque praticamente eles dizem aqui no capítulo, né, do passamento, que é a segunda parte do livro Céu e Inferno, eles dizem o seguinte, que o espírito, quando ele está fazendo a passagem, nos seus últimos estertores, ele mesmo, né, mesmo não sendo muito equilibrado e não estando tão desapegado, mesmo assim, via de regra, geralmente o espírito não está mais ali. Ele já foi conduzido para outro momento. Então, o espírito não está sentindo aquela repercussão. É apenas o corpo que está recebendo aqueles influxos e está estertorando. Mas o espírito não está sentindo absolutamente nada. Não está agoniado, não está em sofrimento. Mas nós sabemos que há, sim, como eles nos dizem aqui, o estado de perturbação. E esse estado de perturbação, como você muito bem destacou, ele vai ser, digamos assim, vivenciado por todos nós que estamos partindo aqui da Terra, porque nós ainda somos espíritos de terceira ordem e a matéria tem uma influência ainda muito grande na nossa vida. Então nós somos apegados, se não a coisas materiais, né, casa, móveis, roupas, somos pelo menos apegados a pessoas. Mas com certeza somos apegados a toda essa parafernália que envolve a vida aqui na Terra, né? Roupa, carro, armário, enfim, utensílios, né? Nós somos ainda. Ah, meu Deus, mas como é que pode? Não, todos nós somos. Às vezes não temos consciência que somos, mas somos. Ora, se nós sabemos disso, devemos então orar por aqueles que muitas vezes sequer sabem que a vida continua desta maneira, né? Numa consciência e numa vivência de cada situação, cada sentimento, né? Então, a primeira coisa
que acontece demais com as pessoas é ter aquele sentimento de remorso, de uma coisa que devia ter feito e não fez, ou ter o remorso de algo que fez de uma forma equivocada e agora a pessoa reflete, vê que podia ter sido diferente. Puxa, não devia ter feito assim, não devia ter sido tão duro ou tão dura com o fulano, né? E aquilo começa, né, a passear pela sua psique, e aquilo, logicamente, é isso que vai incomodar o espírito. E isso vai prendê-lo, porque naquele momento é necessário que ele esteja em situação de tranquilidade, né? Mesmo que ele saiba que não fez tudo o que deveria, ou até mesmo que fez algumas coisas bastante equivocadas, agora não é mais tempo para isso. Agora o momento é um momento de passagem, né? Como a gente diz aqui na Terra, é um rito de passagem. Ora, o momento é de calma, de tranquilidade, para que você tenha essa passagem o menos inquietantemente possível e, logicamente, depois você vai galgar o segundo passo, que é o passo em que o seu anjo guardião, junto com outros espíritos, vão te auxiliar a preparar o planejamento reencarnatório. E aí sim, nesse planejamento reencarnatório, você com uma consciência no mundo espiritual muito mais dilatada, você vai envidar todos os esforços necessários no planejamento para que na próxima encarnação você não venha a deixar de fazer aquilo que não fez ou não venha a falir ou errar, né, se equivocar naquela tarefa que você realizou de forma não tão positiva. Ora, então a calma, a tranquilidade e a consciência de que eu errei, mas eu não quis errar com vontade de fazê-lo. Errei por ignorância. Então, vida que segue. Vou me colocar tranquilo, para que isso é importante, você com consciência, todo dia pensar sobre isso, porque você mesmo vai se preparando. E aqueles que desconhecem totalmente, a gente ora justamente para que eles não tenham uma dificuldade maior. Muito embora a gente saiba que Deus é justo e misericordioso, e que aquele que nada sabe sobre a transcendência não será cobrado da mesma maneira, né? Ora, então, nesse caso aqui, a gente vai pedir a Deus, né, é caridoso orar por um agonizante, não porque ele esteja sentindo dores, ou porque o corpo está estertorando, e sim para que ele não tenha as agonias, né, da perturbação, que é justamente essa fase entre você, é como se a gente entrasse num sono, né? Num sono profundo, e aí vem um sonho. E a gente não entende, de repente a gente desperta e não sabe bem, né, onde você está. Até você recobrar, né, a tua consciência, você leva um tempinho. E é exatamente isso que acontece. Então a oração vai auxiliar o espírito a justamente ele recobrar a sua consciência o mais breve possível. Depois nós vamos até ver, né, a prece por aqueles que acabaram de partir. Ele vai falar justamente disso, né, que uma das coisas que nós mais devemos pedir é que ele recobre o mais breve possível a sua consciência. E assim vamos estar sempre orando por aqueles que passam por esse momento, porque nós também iremos passar, mais uma vez. Mas o nosso querido Sérgio nos avisa que o tempo acabou. Vamos ficando aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas,
possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.